Bem-vindos ao Luzes do Farol Podcast. Meu nome é Brian Vincent e esse é o Luzes do Farol, um podcast onde nós falamos sobre crimes reais, filmes, séries, talvez livros e coisas obscuras da internet. E eu sou o Rafael, o co-apresentador deste programa. E hoje nós temos, meu caro amigo, uma história que vai te perder o rumo da sua cabeça. E a gente vai devagar um pouco, na verdade, porque tem nuances, tem história, tem chão, e no final das contas a gente não sabe o que aconteceu, mas eu trouxe 5 teorias pra gente dar uma mistificada nesse caso. É um caso de desaparecimento. O episódio de hoje é o caso Lars Mittank, que inclusive veio a público de novo no TikTok. Ele viralizou de novo. Ele é um caso mais antigo, mas ele viralizou agora no TikTok de novo, porque ainda tem teorias, então começaram a surgir algumas teorias na internet e a gente vai falar um pouco sobre. Vamos para a introdução, que começa mais ou menos assim. Ficou a minha voz, Bom, depois de beber algumas cervejas, o Lars começou a brincar, trocando bandeiras nacionais entre as mesas dos clientes do bar que ele estava. Isso irritou um outro grupo de turistas alemães que notaram que ele estava vestindo a camisa do Werder Bremen, que é um time de futebol, né, do qual ele era bastante fã, e eles começaram a discutir. E esses caras, eles eram torcedores do Bayern de Munique, por isso que eles começaram essa discussão. A discussão durou pouco porque os amigos do Lars intervieram e acalmaram a situação antes que chegasse a uma briga e saísse de controle. A noite então continua normalmente, e por volta de umas 4 da manhã, 2 amigos do Lars pararam numa loja do McDonald's, na praia, com a intenção de comer alguma coisa. Mas o Lars, ele tava sem fome e geralmente ele não gosta desse tipo de comida de fast food. Então ele ficou parado esperando, dizendo pros amigos que ele ia a pé pro hotel e encontrar eles lá mais tarde. Só que quando eles chegaram no hotel, descobriram que o amigo dele não tinha retornado ainda. Bom, as minhas fontes foram o Crime Investigation, o All That's Interesting, difícil pra falar esse nome, o artigo The Mysterious Disappearance of Lars Mittank do Brett, o Medium, o Led Bible, o The Cold Case, o Hardy Souls, o Reddit, mais um artigo do Reddit e a Wikipedia. E eu já adianto que o desaparecimento do hotel não é o desaparecimento que nós vamos falar nesse caso. Bom, vamos falar sobre quem que era o Lars Mittank então. O Lars Joachim Mittank, eu espero não ter assassinado o nome dele, nasceu em Berlim no dia 9 de fevereiro de 1986. Ele era filho único e passou a infância inteira e adolescência na cidade de Itzehoe, na Alemanha. Ele trabalhou como mecânico de precisão na usina de... eu acho que eu vou ficar devendo esse nome, mas é Wilhelmshaven. Eu acho que não ficou tão alemão, tem que falar com um pouquinho mais de força. Wilhelmshaven! Mais ou menos assim. E ele trabalhou lá desde agosto de 2007. E ele tinha muitos amigos e, por incrível que pareça, uma namorada. Ele era um cara atlético e apaixonado por esportes, especialmente o futebol, do qual ele era fã do time Werder Bremen. Ele era um cara bem simples assim, pé no chão, com bastante experiência em caça, mergulho e exploração da natureza. E ele costumava pescar com o pai dele quando ele era criança. Coisa que eu gostaria muito de fazer, mas a gente não tem nenhum lugar aqui em Minas Gerais pra pescar, né? Gostaria de pescar com meu pai também. Ele também era fã do Bear Grylls, que é o cara que faz a prova de tudo, que era muito popular na internet na época do desaparecimento dele. E ele ficava ali um tempo na internet vendo vídeos de A Prova de Tudo, Bear Grylls e as explorações dele na natureza. Talvez é por isso que ele tem interesse em fazer explorações na natureza, tem experiência com caça, essas coisas. Ele tinha um relacionamento muito bom com os pais dele e em 2012 o pai dele sofreu um derrame. Então o Lars, ele costumava ir de Wilhelmshaven, onde ele trabalhava e morava, para poder vir para Mar, onde os pais dele moravam, nos fins de semana, para poder ajudar a mãe dele com as tarefas domésticas. Ele foi descrito como uma pessoa, entre aspas, normal, sem histórico de doença mental. E isso é interessante para nossa linha do tempo que começa agora. No dia 30 de junho de 2014, em plena Copa do Mundo, né? O Lars, com 28 anos, viajou de férias com 5 amigos dele. O Paul S., o Tim S., que eram amigos velhos de escola, e alguns outros ex-colegas de escola dele, que eram mais 3, né, conhecidos. Eles foram para a Alemanha, num resort turístico de Golden Sands, perto da cidade de Varna, na Bulgária. Essa cidade ela fica perto do Mar Negro e era um destino de verão popular entre os jovens europeus ali. Era meio que uma trend da época ir para esse lugar e ficar lá hospedado.
Isso porque esse lugar ele oferecia festas na praia e baladas num estilo meio Ibiza por um preço extremamente acessível. Um parêntese é que a diária e um apartamento com vista para o mar para 4 pessoas em maio de 2025 custava 50 euros. Enquanto em qualquer outro lugar da Europa sairia por mais de 3 vezes esse valor. Então é um lugar que tinha oferecia serviços que muita gente procura com um certo luxo por um preço muito pouco, porque a moeda da Bulgária é muito desvalorizada. Então, bom, eles reservaram uma semana no Hotel Viva, que era um hotel de luxo de 4 estrelas, e os primeiros dias das férias deles foram passando, relaxando na praia, assim, nadando na piscina, se embebedando na boate, coisa que jovem faz, jovem homem, sobretudo. O Lars, ele parecia relaxado e se divertindo, e a única anormalidade que os amigos dele repararam era a falta de apetite que ele estava apresentando. Isso reduzia as refeições dele a uma sopa ou uma salada ocasional, mas isso pode ter sido devido às altas temperaturas do lugar também, né? Ele veio de um lugar da Europa, ele foi para um lugar de praia na Bulgária, com aquele calorão, então pode ser que isso tenha afetado o jeito como ele comia, né? Bom, na noite 5 de julho, o grupo de amigos dele foi num bar chamado Ministry of Cocktails para assistir a partida da Copa do Mundo FIFA de 2014, a mesma do 7-1, entre a Holanda e a Costa Rica. O bar inteiro estava decorado com bandeiras em homenagem à Copa do Mundo. Só que aí, depois de beber uma cervejinha a mais, o Lars ele começou a fazer uma, entre aspas, brincadeira que ele eu jurava que era engraçado, mas no final dos contos ninguém achou engraçado, que é trocar as bandeiras nacionais, assim, entre as mesas. Tipo, pega uma bandeira da Costa Rica e vai lá num lugar onde tá a bandeira da Holanda, tira e coloca a bandeira da Costa Rica. Ele jurava que era uma brincadeira legal, mas no final das contas é ofensivo em qualquer instância do mundo, né, hoje em dia. Ele tava bêbado. Não, a gente não pensa muito bem quando a gente tá bêbado. Bom, isso acabou irritando alguns turistas ali. Digo mais, eu sou mais louco que todos vocês. Essa brincadeira dele acabou irritando um grupo de turistas alemães que estavam ali. E esses turistas notaram que ele tava com a camisa do Werder Bremen. E eles começaram a discutir com ele porque eles eram torcedores do Bayern de Munique. Essa discussão, como foi dito na introdução, ela durou bem pouco, porque os amigos dele logo, meteram a mão, porque senão ia acabar em um problema ali. E aí acabou que a noite fluiu normalmente. Ele e os amigos dele foram os últimos clientes do bar, então eles ficaram lá até fechar. E depois eles foram, às 4 da manhã, eles foram pra loja do McDonald's, onde se passa a introdução, né? Os amigos dele queriam passar pro McDonald's pra comer alguma coisa, só que ele tava sem fome como sempre. Ele falou, não, eu vou pro hotel, te encontro lá e depois a gente se encontra e já e tamo junto, demorou. Só que os caras chegaram no hotel e ele não tava lá. Aí o que eles pensaram? Oh meu Deus, o Lars desapareceu, vamos ir atrás. Não, eles não pensaram isso, eles pensaram assim, nossa, o Lars desapareceu, mas depois a gente procura ele, vamos dormir? E eles dormiram e deixaram o amigo dele desaparecer. Eles provavelmente são bêbados também, né? Então, eles ficaram no bar até fechar, eles não estavam pensando muito nisso. Mas embora vocês estejam achando que o desaparecimento do caso de hoje é esse, não é. Porque ele voltou. O Lars, ele chegou no hotel nas primeiras horas da manhã, só que ele não falou com os amigos dele e ele foi direto pro quarto sem falar nada, assim. Então assim, foi um momento esquisito, mas no final das contas ele voltou, né? Então é o que importa. O grupo, depois de vagar pelas ruas do Golden Sands a noite toda, ele ficou ali no hotel pra descansar até o meio-dia. Os amigos dele todos ficou ali no hotel pra dar uma... Tava de ressaca também, né? Dar uma descansada, beber uma aguinha, uma água de coco. E algumas horas depois, o Lars contou pros amigos dele, assim, em uma ocasião de fofoca mesmo, né? De colocar os assuntos em dia. Ele contou que no caminho de volta pro hotel, ele tinha só simplesmente sido atacado por 2 homens que talvez eram russos ou búlgaros, ele não sabe dizer. O Lars acreditava que eles tinham sido pagos por aqueles torcedores do Bayern de Munique que estavam no bar. E para sustentar a teoria dele, ele disse que um desses rapazes alemães teria dito durante a discussão que, entre aspas, na Bulgária era fácil encontrar pessoas dispostas a bater em alguém por pouco dinheiro. Fecha aspas. Assim, um rolê super simples que você conta pros seus amigos numa viagem de colegas, né? Sim. Os amigos dele não acreditaram na história do Lars, pra variar, achando que tinha algo estranho com o comportamento dele. O Lars reclamou de dor no ouvido esquerdo, que segundo ele foi causado pelo ataque, só que isso de fato aconteceu de alguma lesão no ouvido dele, a gente não sabe o que é, mas pode ter sido ou na discussão do bar, ou nesse suposto ataque que aconteceu, então... Eu achei estranho eles não acreditarem no amigo dele, porque assim, não importa se a história é ruim, se eu tô viajando com um amigo meu
e no dia seguinte ele chega de manhã em casa e diz que foi atacado por 2 homens, não importa se é verdade ou não, eu levaria ele no médico pra ver se tá tudo bem, se não tem alguma... Ele pode ter quebrado uma costela, sabe? Quebrado algum osso e nem ter notado, sabe? Ele pode ter tido alguma coisa mais séria que a gente não sabe. No pior dos casos, se ele não sofreu um ataque de fato, isso foi coisa da cabeça dele, tem algo muito errado com a cabeça dele, Mesmo né? assim, isso. Tem algo errado com a cabeça dele, a gente precisa olhar isso também. Eu não vou acreditar no meu amigo que possivelmente está falando a verdade, vou acreditar no país da Bulgária, que eu nunca vim aqui na minha vida. No mínimo deselegante. Ele contou pra namorada dele, que tava na Alemanha, o que tinha acontecido por telefone, e ela aconselhou ele a consultar com um médico. Mas o Lars, pensando que essa dor era uma dor simples que ia passar, ele não seguiu o conselho dela e passou o dia 6 de julho inteiro em silêncio, comprando souvenirs e cartões postais e coisa que gente que tá viajando faz. Coisa que quem tem dinheiro e tá viajando faz, né, na verdade. Comprar souvenir. Cara, eu achei excelente. A namorada dele, que não tá com ele, falou pra ele ir no médico, só que os amigos dele, que foram os primeiros a receber a notícia que ele foi atacado na rua por 2 homens, falou: "Ah, Lars, Frescou isso daí." Você. No dia 7 de julho, o dia em que o grupo deveria voltar para a Alemanha, o Lars ele sentiu que a dor estava ficando cada vez maior no ouvido esquerdo e ele sentiu até um pouco de perda auditiva. Então ele e um amigo foram para um médico local e constatou um ferimento no maxilar dele e diagnosticou uma perfuração no tímpano. O médico aconselhou ele a não embarcar no voo por causa da pressurização do avião, então podia dar um problema ali a mais no ouvido dele. Sim. E encaminhou ele para um especialista. Aí, preocupado com o trabalho dele na usina lá na Alemanha, onde ele tinha responsabilidades e onde ele realizava, né, exames regulares que poderiam causar problemas caso ele sofresse danos permanentes, periódicos, essas coisas de trabalho, coisa de burocracia de empresa. Ele considerou não embarcar no voo de volta naquele dia e ficar no hospital por um tempo. O que aconteceu? Ele falou: gente, eu não vou com vocês. Aí os amigos dele viraram pra ele: você quer que a gente fique com você então aqui na Bulgária? Aí ele falou: não, tá tranquilo, pô, pode voar pra Alemanha, eu vou ficar aqui sozinho nesse país que eu não conheço. E com um médico aqui que eu também não conheço, que possivelmente quer o meu bem, mas talvez não. E com pessoas que talvez supostamente tenham me atacado em volta, solto, né, Lucky ou não, em volta. Mas aqui, pode ficar tranquilo, vai lá pra Alemanha que depois eu encontro vocês lá, viu? E como ótimos amigos, claro que eles foram embora. Exatamente o que aconteceu. Às 8 da noite, os amigos dele pegaram um avião pra Alemanha e o Lars ficou sozinho na Bulgária. Às 8h41, ao sair do hospital, o Lars encontrou o mesmo táxi que tinha levado ele do lado de fora do prédio. Como se o taxista soubesse que ele não seria hospitalizado e ficaria ali no hospital, que ele queria sair, né? Ele pegou então esse táxi e foi para uma farmácia, mas não tinha a quantidade necessária de antibióticos que o médico tinha prescrito para ele. Então ele pediu que o táxi levasse ele para uma outra farmácia. Aí ele comprou um pacote completo de comprimidos que tinha na receita do que o médico passou para ele. Em seguida ele parou em um caixa eletrônico perto de uma segunda farmácia, onde ele sacou 200 levs, que é a moeda da Bulgária lá. Depois de comprar os antibióticos, ele voltou pro táxi e pediu pro taxista levar ele pro hotel, para um hotel mais barato, não aquele que ele tava ficando de luxo, para um hotel mais barato para ele ficar ali para passar a noite, já que os amigos dele tinham feito o check-out, né, e ele não tinha mais o quarto. Como era uma alta temporada, né, de verão, quase todos os hotéis estavam lá em Gold Sands, eles estavam lotados, então o taxista levou ele para um único hotel assim que estava disponível, um hotelzinho de beira de estrada que chamava o Hotel Color, que era barato e não muito longe do aeroporto, assim, e a gente já sabe como é que é a condição de um hotel que fica perto do aeroporto, né? Ele já é às 10h10 da noite. O táxi chegou no Hotel Color, ele desceu com a bagagem e os antibióticos dele, agradeceu o taxista e deixou uma gorjeta até que bem generosa pro cara, considerando a moeda do local. O hotel ficava em uma rua pequena, estreita, em uma das áreas mais, assim, decadentes, periféricas e perigosas da cidade, assim. Ele foi meio que pra boca da cidade, meio que na favela mesmo, no interiorzão. O Lars, então, ele tava com sede, ele pensou em comprar uma água em uma lojinha em frente ao hotel, mas ele viu que tinha alguns, entre aspas, homens suspeitos do lado de fora, aí ele desistiu de comprar água. Então, ele chegando na recepção, ele fez o check-in e pagou a estadia com cartão de crédito. A recepcionista, depois, ela relatou que o Lars, desde o momento em que ele chegou, ele estava meio agitado e com o rosto visivelmente vermelho.
Tanto que inicialmente ela pensou que ele tivesse bêbado, né? Ele pediu informações pra ela sobre conexões de ônibus e metrô pra ele poder voltar pra Alemanha, e comprou água no bar do hotel pra poder tomar os comprimidos. E aí um parênteses meu, algo interessante é que a recepcionista ela pediu as informações de cartão de crédito dele e os dados pessoais pra deixar de seguro no caso de danos contra as propriedades do hotel, né? Isso é algo normal de se fazer em qualquer hotel turístico na Europa, como uma forma de garantia caso o hóspede cause dano, quebra o hotel de alguma forma. Aí eles já têm os dados do cartão de crédito, eles só colocam na conta para a pessoa já pagar automaticamente. E se você faz a reserva online, você já deixa suas informações ali. Mas se você fizer o check-in na hora presencialmente, eles logicamente vão pegar os seus dados ali na hora que você for fazer o check-in. É importante dizer isso porque é para sinalizar que é um comportamento normal dos hotéis pegar os seus dados de cartão de crédito, os seus dados pessoais e conta bancária, essas coisas. Às 11 horas, ele entrou no quarto e ligou pra mãe dele, a Sandra, em um estado assim de ansiedade e agitação, e contou pra ela tudo que tinha acontecido, né? Desde a discussão com os torcedores do Bayern de Munique no bar, até o ataque que resultou, supostamente, na perfuração do tímpano esquerdo dele. Só que ele disse pra ela que ele não poderia pegar o avião e que os amigos dele já tinham partido pra Alemanha e tinham deixado ele na Bulgária. Só que ele disse pra ela num estado de paranoia e acrescentou que o médico do hospital teria, entre aspas, supostamente zombado dele, que teria fingido não falar inglês e se recusado a se comunicar com ele, fazendo ele ter que pagar uma conta de 120 leves, que é algo em torno de 60 euros, mesmo sem ter sido internado no hospital. E aí ele pediu pra Sandra, que é a mãe dele, né, Sandra? Ele pediu pra mãe dele entrar em contato com o seguro de saúde para estrangeiros, para que ele pudesse ser levado para uma casa de transporte de pacientes, e pediu com um certo caráter de urgência que ela cancelasse todos os cartões de crédito dele, porque alguém estaria, entre aspas, conspirando para pegar os dados dele e roubar a identidade dele. Isso porque a recepcionista pediu os dados do cartão dele pro seguro de hóspedes. E ele disse isso, tipo, pontuando o ato da recepcionista impedir os dados do cartão de crédito dele pro seguro. Depois, a Sandra ligou pro seguro de saúde, aí ela retornou a ligação do Lars e informou pra ele que ela tinha ligado. O Lars disse pra mãe dele que tinha algo estranho no hotel e que ele não estava se sentindo seguro ali, acrescentando que a recepcionista tinha feito algo incomum com os cartões de crédito dele e pensando que ela tinha, tipo, clonado com alguma intenção duvidosa ou whatever com os cartões dele. Ele achou que ela tinha feito alguma coisa com o cartão dela. A Sandra então ligou na mesma hora para um atendente do banco, e esse atendente informou para ela que uma vez o cartão de crédito bloqueado, ele não seria possível reativar ele, nem mesmo para usar a função de débito no cartão. E aí ela ligou de novo pro Lars e disse, se bloquear, não vai ter como você usar o cartão. Aí ele falou, não, pode bloquear de qualquer forma, não precisa do cartão não. E aí ele foi ficando cada vez mais paranoico, e ele disse que ele tava com medo de que alguém quisesse roubar ele ou matar ele, e que por isso ele ia sair do hotel. A Sandra então bloqueou os cartões de crédito dele, e preocupada com o filho dela, ela reservou um voo de volta de Varna pra Alemanha às 4h20 no dia seguinte. E caso eles não deixassem ele voar por causa da perfuração no ouvido dele, por segurança ela também comprou uma passagem de ônibus que sairia às 11h30 e levaria ele para Hamburgo, onde ele podia, né, pegar uma outra lotação e chegar em casa. Então ela preparou a saída dele e um backup também para já deixar tudo pronto, para não ter desculpa para ele não conseguir sair da Bulgária. Então ela disse pro Lars descansar e recuperar as energias, porque os próximos dias seriam meio cansativos, né? Ter que pegar ônibus, trem, dar um rolê inteiro pela Europa até chegar na casa dele. E aí o Lars disse pra ela de novo que ele ia sair do hotel, e aí ele começou a falar em voz baixa, porque ele achava que tinha alguém ouvindo a conversa entre eles. E aí do nada a ligação cortou, ele tipo desligou, sabe? E aí o Lars, ele tinha levado pra ele nas férias da Bulgária um telefone antigo. Ele queria deixar o telefone normal dele, atual, em casa, pra caso, né, acontecer alguma coisa, ou ser roubado, ou quebrar, ou qualquer coisa, o normal dele tá em casa. Ele levou um celular antigo que ele tinha lá. Então ele não conseguia acessar a internet ou algo do tipo, ele só conseguia fazer ligação e enviar mensagem de texto, até pra ele não ter distração, né, na viagem. Ele quis levar o essencial, fazer ligação e texto. Não fica gastando o tempo da viagem dele, que ele podia estar na praia vendo os caranguejos, os brigidionços, vendo o Reels, né. Aí à 1h da manhã, o Lars não pegou toda a bagagem dele e saiu do hotel. Não se sabe pra onde ele foi durante esse tempo todo e nem o que ele fez. Mas às 2h30 da tarde, ele ligou de novo pra mãe dele, dessa vez uma voz muito baixa, aterrorizada. Ele tava assim, em um outro nível de
de personalidade. E ele sussurrou com bastante medo pra ela, assim, que tinha saído do hotel e que 4 homens tinham seguido ele. Ele disse pra ela que ele tava escondido em algum lugar, assim, de onde ele tava escondido em um lugar fechado, subiu em algum lugar, se escondeu lá, e tinha medo de cair ou ser descoberto pelos caras que estavam perseguindo ele. E aí, do nada, ele desligou o telefone de novo. Estranho, né, no mínimo. Às 3h06 da manhã, o Lars enviou uma mensagem de texto pra mãe dele que dizia: Cefzil 500? O que é isso? Cefzil 500 é o antibiótico que o médico tinha receitado pra ele. O médico falou assim: ó, você vai comprar Cefzil 500. Aí ele passou na farmácia e comprou os remédios. E agora, do nada, ele tava mandando mensagem de texto pra mãe dele: o que é Cefzil 500? O que tem nesse remédio paranoico? Como a mãe dele pensou que ele tava escondido ainda, né? Ela não retornou com uma ligação, porque ela tinha medo do telefone tocar, fazer barulho e a pessoa que tava perseguindo ele encontrar ele. Então ela mandou uma mensagem de texto, né? Ela passou a mensagem a noite inteira, assim, em frente ao telefone, esperando ele retornar com uma ligação ou mandar outra mensagem. E às 5 da manhã, o Lars foi visto por um taxista em pânico na beira, assim, de uma estrada perto da praia, perto do Beach Cuba Bar. Embora o taxista tivesse um passageiro, ele tivesse atendendo um passageiro que era um assistente social búlgaro, assim, um cara bem fodão, assim, bastante dinheiro, o taxista decidiu levar o Lars de qualquer forma, tipo, ó, só entra aí, aperta no cara aí, vambora, que ele viu que tinha uma urgência na cara do Lars, assim. E tanto o taxista quanto o passageiro que ele tava levando afirmaram que o Lars parecia, tipo, apavorado, e as pupilas dele, assim, estavam dilatadas, como se ele tivesse fugindo de um urso, assim, no meio da cidade. E aí nós vamos falar sobre o dia do desaparecimento. No dia 8 de julho de 2014, às 6 da manhã, o táxi chegou no aeroporto de Varna. O Lars então desceu com toda a bagagem dele e ligou pra mãe dele contando aliviado que tinha chegado ao aeroporto, reduzindo a conversa ao mínimo, assim, porque a bateria dele tava fraca. Ele contou que tinha ficado sem dinheiro, mas como o cartão de crédito dele tava bloqueado, ele não conseguia sacar. Ele pediu algumas informações para um alemão que tinha no aeroporto, e o alemão disse pra ele sobre a Western Union, que é um serviço tipo... Você conhece a Wise? Não. É um serviço de transferência de moeda para bancos estrangeiros. Tipo, posso transferir reais para uma pessoa que tem dólar. Aí, tipo, converte no meio do caminho. Tá. Aí tem hoje a Wise, e naquela época tinha a Western Union que funcionava ali na Europa. Aí podia transformar de leves para euros, de euros para leves e etc. E esse alemão contou para ele sobre esse serviço, que aí a mãe dele poderia usar para poder mandar dinheiro da Alemanha pra Bulgária. E aí o Lars, que não conhecia muito desse sistema de envio de dinheiro, ele explicou, por incrível que pareça, ele não conhecia muito desse serviço, o cara apresentou pra ele ali na hora, mas ele explicou muito lucidamente, assim, com bastante detalhes pra mãe dele, como funcionava, e pediu pra ela enviar algum dinheiro ali, sem especificar um valor específico, só falar, manda um dinheiro ali, porque eu tô sem, pra não ficar sem dinheiro, manda qualquer coisa aí pra mim e já tô voltando. E aí ele contou que tava meio sujo, assim, que ele ficou escondido num lugar qualquer, ele tava meio sujo. Ele, por causa do dinheiro, ele também ia usar pra poder tomar um banho no aeroporto ali. A mãe dele então deu alguns detalhes pro Lars sobre a passagem que ela tinha comprado de avião e do ônibus que ela tinha reservado, e pediu pra ele anotar em algum lugar, porque a bateria dele tava acabando, então era pra ele anotar em algum lugar pra ele não perder essas informações. O Lars então respondeu que eles não o deixariam pegar o avião ou o ônibus. Aí a Sandra aconselhou ele a consultar um médico de plantão do aeroporto depois do banho pra garantir que ninguém ia impedir ele de embarcar por causa do ouvido, alguma lesão ou whatever. Sim, isso é até uma informação importante pros ouvintes e pra qualquer pessoa que for viajar. Todo aeroporto internacional tem um médico de plantão. Acho que nem precisa ser internacional, todo aeroporto... Mas assim, pra garantir a informação, né, todos os aeroportos internacionais tem um médico de plantão. Se você passar mal ou quiser fazer uma consulta antes do embarque, você pode consultar com esse médico. Aí a mãe dele falou desse médico, falou pra ele ir lá pra ver se estava tudo certo pra ele poder embarcar. Caso contrário, né, o médico ele poderia dizer pra ele pegar o ônibus ao invés do avião. A ligação, ela acaba e a Sandra acaba enviando pra ele 500 euros pela Western Union, e ela tenta até ligar pra avisar ele, só que ela foi atendida e só conseguia ouvir um chiado assim de fundo, como se a ligação tivesse sido atendida, sabe, sem querer no bolso. Então, clicou sem querer no bolso, atendeu e ficou só aquele chiado de rangido de bolso, bagunça assim e tal. Aí essa então seria a última vez que o Lars teria atendido o telefone, até porque a bateria dele tava acabando. E a mãe dele tentaria contatar ele muitas outras vezes sem obter nenhuma resposta. E aí a consulta médica durou 42 minutos. O Dr. Kosta Kostov tirou todas as informações necessárias do passaporte dele e examinou o ouvido, administrou algumas gotas de uns remédios e mediu a temperatura corporal dele, tentou dar uns comprimidos. Só que na hora que ele tentou dar os comprimidos, o Lars recusou, provavelmente por causa da má experiência que ele teve com o Cefzil 500. O médico no aeroporto disse pro Lars que
ele poderia embarcar sim no avião pra Alemanha, porque a situação do tipo dele tava perfurado, mas não era tão grave assim, não ia causar um dano maior se ele voasse. Mas que ele teria que assinar um documento, isso é uma coisa também comum, ele teria que assinar um documento declarando que ele assumiria total responsabilidade por qualquer problema de futuro que poderia vir a acontecer. Ele fala assim, ó, não é tão grave a ponto de eu ter que pedir pra você não voar, mas se você vai voar é por sua conta e visto. Aí você tem que assinar aqui que você tá indo pela sua conta. Aí ele, ok. E aí o Dr. Kostov, ele descreveu o Lars como uma pessoa ansiosa e inquieta. Ele disse que ele parecia estar muito inseguro, ele parecia alguém que não dormia já tem um tempo já, né? E agora acontece uma coisa bem estranha, pra dizer o mínimo. De repente, no meio da consulta ali, de repente, o Lars, ele se levanta, imagina essa cena, ele se levanta e sai correndo do consultório. Ele deixou pra trás todos os pertences dele, incluindo o celular, o passaporte, a carteira com os documentos de identidade, o dinheiro que a mãe dele tinha mandado pra ele. Deixou tudo pra trás, ele saiu como se não tivesse amanhã, assim, tem um vídeo que viralizou no TikTok, eu vou colocar no Instagram pra gente também. O vídeo é as câmeras de segurança do aeroporto, e ele tá correndo assim, como se ele fosse um quarterback, tipo, ele tá correndo muito, velho, ele tá maratonando, assim, o aeroporto. De acordo com o depoimento do médico, o Lars, ele saiu, assim, do quarto, depois que um terceiro indivíduo, ainda não identificado, entrou no quarto. Tipo, uma pessoa randomzão entrou no quarto, e depois que isso aconteceu, a gente não sabe se é uma correlação, se ele saiu correndo por causa do cara, mas o que a gente sabe é que foi mais ou menos o mesmo tempo, que o cara entrou, foi o tempo dele sair correndo, igual um doido. Entendi. Quando os investigadores perguntaram pro médico sobre esse tal de homem, o médico, ele mudou de ideia umas 3 vezes, assim, meio como se ele não quisesse revelar a identidade verdadeira do cara. E isso levantou muitas dúvidas sobre a falta de atenção dos investigadores búlgaros, porque o médico mudou de opinião várias vezes sobre quem que era o cara, e os investigadores só falaram: ah, tá bom, ok, então eu vou acreditar na sua última versão e é isso aí mesmo. A gente vai atrás desse cara aqui, não é tão importante pra gente saber por que você tá tentando mentir pra nós, investigadores. Às 10h08 da manhã, as câmeras de vigilância do aeroporto flagraram o Lars saindo correndo igual um maluco no terminal, e ele diminuiu a velocidade quando ele saiu do prédio. Tipo, ele foi correndo, aí na hora que ele chegou do lado de fora, ele diminuiu um pouco a velocidade, aí ele andou pelo aeroporto, começou a andar assim como se estivesse querendo evitar chamar a atenção, tipo, ele tentou meio se disfarçar assim na multidão, e depois ele acelerou de novo quando ele se afastou do aeroporto. As testemunhas que estavam ali em volta, eles relataram que viram ele chegar perto de uma cerca de arame afarpado, pular essa cerca, entrar no meio de um campo de girassóis, assim, que tinha quase uns 2 metros de altura, perto do meio do mato, assim, e sumiu no meio do mato. Ele saiu correndo igual o Robocop, daquela cena que ele sai correndo no milharal, e sumiu no meio do mato. E aí ninguém nunca mais viu esse cara. Ele sumiu ali, no ar. A neblina no mato. Caramba. E esse é o desaparecimento do caso Lars Mittank. E aí eu tenho aqui, eu falei que são 5 teorias, eu tenho na verdade 4 teorias, e eu coloquei uma descrição na frente dela do que elas são, essas teorias. Primeiro comentário sobre o desaparecimento. Não, eu quero ver as teorias primeiro, eu tô muito ansioso. Mostra aí. Ok, eu tenho 4 teorias. Eu tenho a teoria intuitiva, a teoria obscura, a teoria insensível e a teoria mais comum em casos de desaparecimentos. Quero ouvir todas elas. Vamos lá, a primeira teoria, que é a teoria intuitiva. Aqui é a teoria mais plausível, é que ele tenha sofrido algum surto psicótico, obviamente. Possivelmente desencadeado pelo ferimento que ele tinha sofrido na cabeça durante a briga. E algumas pessoas até especulam que o ferimento pode ter desencadeado problemas de saúde mental, assim, latentes, como esquizofrenia ou paranoia, algo mais grave, assim. E outra teoria liga o comportamento do Lars aos antibióticos. Deu uma má reação ali, acabou mexendo com a cabeça dele. Embora o antibiótico que foi prescrito para ele, que foi o Cefprozil, ele raramente tenha, assim, uma associação com alucinações ou coisas do tipo, mas pode acontecer. E o Lars também, ele nunca recebeu um laudo de que o antibiótico estava fazendo mal, né? Tipo, ele também não relatou que tinha alguma alergia a esse medicamento ou algo do tipo. Então essa é a teoria mais intuitiva. A segunda teoria é uma teoria mais obscura, uma teoria um pouquinho mais do jeito que a gente gosta, aqui no Luz do Farol. Ela diz que o Lars, ele poderia ter se envolvido com o tráfico de drogas ou até mesmo o tráfico de pessoas, mas que não há evidências. Sim, a gente não tem evidências concretas que comprovam essa teoria. Mas outras pessoas também continuam especulando que ele talvez tenha sido alvo, então, de tráfico de órgãos, ou que a morte dele foi acobertada para proteger a indústria do turismo da Bulgária. Tipo, ele sumiu porque alguém pegou ele para tráfico de órgãos ou tráfico de pessoas. Os investigadores, inclusive, eles estavam agindo estranho, né? Os investigadores, eles sabiam disso, eles sabem o que aconteceu, mas eles só fingiram que nada aconteceu, passaram um pente para poder não assustar os turistas, continuarem vindo turistas para a Bulgária. A terceira teoria, ela é mais insensível. Essa talvez é
é a teoria mais aceita hoje na mídia, que é que o Lars fugiu pra floresta e sucumbiu aos elementos, tipo, da situação dele, seja por ferimentos, fome ou exposição à própria natureza. Ele fugiu no meio do mato e acabou morrendo lá no meio do mato, porque ele estava machucado, né? Mas apesar de inúmeras buscas que foram feitas ali no lugar onde ele sumiu, ninguém achou nada, nenhum vestígio dele. A Bulgária tem um terreno meio acidentado, né? E é bem possível, na verdade, que ele simplesmente tenha desaparecido na natureza, porque ele, sei lá, escorregeu, caiu num buraco. Natureza é a natureza, né? Se você ficar exposto a ela por muito tempo, alguma coisa de ruim vai acontecer. Só que, como não tem o corpo dele, né? Como não encontraram o corpo dele, não tem como provar essa teoria. Ela continua sendo só uma especulação, mas é a mais aceita na mídia hoje. E a quarta teoria é uma teoria bem mais comum, assim, em caso de desaparecimento. Geralmente, quando uma pessoa desaparece, principalmente, sobretudo em países estrangeiros, essa teoria surge, assim. Sempre vai ter um que vai falar uma coisa dessa. Que é que o Lars decidiu, por livre e espontânea vontade, desaparecer. Ele falou, vou sumir. E sumiu. Talvez por causa de um estresse mental, ou porque ele tinha um desejo de escapar da vida dele, talvez porque ele estava infeliz, ou por, sei lá, por algum motivo. Só que, como ele deixou a identidade dele pra trás, o telefone, os pertences dele, algo de errado não está certo com essa teoria, não faz sentido. Vou fazer o seguinte, eu vou fugir, vou mudar de nome, vou fazer o Elvis Presley, vou mudar pro Ceará. Só que eu vou deixar o meu celular, minha identidade, meu passaporte aqui, inclusive o dinheiro que eu usaria pra poder sustentar essa nova vida que eu ia ter. Não faz muito sentido, né? Além disso, também não tenho nenhum outro registro de câmera, de qualquer outro lugar que tenha visto ele em algum lugar, assim, tipo, já tem mais de um ano, né? Esse caso foi em 2014, a gente tá em 2025, e ele segue desaparecendo, ninguém nunca nem viu nenhuma pista desse cara. Não apareceu mais. Bom, essas são as teorias que eu tenho, e o caso é esse. Esse é o caso do Lars Mittank. Meu Deus. O que mais me pegou nessa história foi uma das coisas, né? Mas foi o ferimento no ouvido. Porque não foi tipo parece uma conclusão, sei lá. Foi uma perfuração no ouvido. Não foi nem um corte, entendeu? Tipo, sei lá, o cara, sei lá, se realmente teve dois homens, um deles tinha um canivete, aí cortou o rosto dele e passou pela orelha. Foi uma perfuração. Bom, perfuração no tímpano pode acontecer se entrar água, pode acontecer com barulho muito alto, e pode acontecer se você enfiar alguma coisa lá. Obviamente vai furar também a membrana do tímpano, mas tem essas três possibilidades. Pois é, mas é tipo... o caso não relata de um corte, tipo uma cicatriz, entendeu? Foi uma perfuração. O único machucado que ele tinha era no ouvido. Então, a menos que alguém tenha gritado muito alto no ouvido dele, ou ligado uma JBL. Olha, eu realmente não entendo sobre o assunto. Mas digamos, se alguém, por algum motivo, pegasse uma agulha e enfiasse no seu ouvido, ela poderia fazer com que você tenha algum, sei lá, de alguma forma... Cara, eu não sei. Você ficar meio paranoico... Tipo, causar alguma coisa assim. Porque assim, eu tô falando algo de saúde mesmo. Saúde mental. Isso poderia, tipo, pegar alguma... Não uma agulha, mas alguma ferramenta e enfiar no seu ouvido. Sei lá, ela poderia chegar no seu cérebro, alguma coisa assim, de alguma forma. Porque é muito estranho isso, entendeu? Não chega no cérebro, infelizmente. Não, é claro, tem um crânio, mas Eu entendi o que você quis dizer, e eu desconheço alguma correlação, mas é possível que a gente tenha alguma conexão que a gente só não sabe. Tipo, às vezes ele, de fato, não necessariamente a perfuração no tímpano, mas o que causou a perfuração no tímpano possa ter causado também danos a mais talvez no cérebro dele, a gente não sabe. A gente não sabe o que furou também, né? Às vezes foi uma pancada que ele tomou. É que sabe o que isso me lembrou? Isso me lembrou aquela cirurgia que era feita, que você enfiava uma agulha através do olho e aí você cutucava o cérebro. Lobotomia, isso. Entendeu? Isso me lembrou lobotomia. Só que eu não sei se funcionaria pelo ouvido. Acho que não, né? De alguma forma. Eu também não manjo nada de anatomia, mas eu acho que não, cara. Não sei, mas é uma teoria interessante. Inclusive, eu vou deixar em aberto. Eu particularmente vou pesquisar depois do episódio. Mas os ouvintes fiquem à vontade pra dizer o que vocês acham sobre essa teoria na aba de comentários do Spotify e no Instagram do Luz do Farol também, no post do episódio. Se fosse pra criar uma teoria, chutar realmente,
Eu diria que foi um conjunto de todas elas. Eu diria que ele poderia ter sido uma vítima de tráfico de órgãos. Ele foi atacado pelos 2 homens. Só que ele foi atacado pelos 2 homens e no dia seguinte ele começou a tomar os remédios. Os remédios deram um efeito colateral nele, fez ele ficar meio paranoico. E assim, um ferimento no ouvido não é uma coisa... Uma perfuração no ouvido não é uma coisa comum. Assim. Geralmente, uma pessoa que é atacada, ela tem, sei lá, marcas de unha na mão, ela tem roxo pelo corpo, entendeu? Alguma parte do osso quebrada, sabe, pelo ataque. Mas, justamente, uma perfuração no ouvido poderia ser algo que adiciona a paranoia dele de fazer, tipo, tem alguém atrás de mim, sabe? Eles querem alguma coisa de mim. Porque é uma coisa muito específica. Juntando com ele estar num local da cidade que não é muito seguro, sabe? Que não é uma sensação boa. A gente tem esse sentimento quando a gente não tá no lugar legal, entendeu? A gente sabe quando a gente não tá em casa, né? Isso. Não é bem-vindo. E ele tava sozinho, ele tava paranoico e ele tava sozinho. Os amigos dele tinham abandonado ele. Ele só podia conversar com a mãe pelo celular, ele não tinha internet, ele não poderia procurar o que estava acontecendo com ele. Ele não tinha ninguém, ele tava sozinho, num local ruim. Bateria fraca, sem dinheiro. Sofrendo os efeitos colaterais de um remédio que ele desconhecia. E provavelmente com a dor no ouvido, entendeu? Que só foi agravar toda a situação, sabe? Então era uma situação péssima. E eu não duvido que ele tenha alucinado também, mas eu não duvido que poderia realmente ter algumas pessoas terem aparecido e terem atacado ele, sabe? E que depois que ele fugiu, as pessoas sequestraram ele, ou que ele tenha... Essas mesmas pessoas tenham tentado sequestrar ele dentro do hotel, sabe? Que seguiram ele e depois, quando ele fugiu pro meio dos girassóis, eles encontraram ele, tanto que não encontraram o corpo dele. Mas ele também poderia só ter uma paranoia. Talvez os 2 homens fossem os caras do bar, ou realmente os caras do bar pagaram 2 homens pra atacar. O nome dele é Lars. Eu meio que tenho 2 teorias, que é uma junção, que ele realmente foi uma vítima de tráfico de órgãos no final, e a outra que ele só tava paranoico, foi para o meio da floresta e ele não soube sobreviver. Talvez ele pudesse ter sido atacado por um animal, pudesse passar fome, pudesse ter tentado conseguir algum abrigo e entrou num lugar onde ele não conseguia sair também, em algum buraco. Caverna, urso, é Europa, cara. Devia estar lotado de urso lá. Sim, ele pode simplesmente entrar numa caverna. O chão da caverna geralmente é úmido, né? Ele escorregou, bateu a cabeça e morreu. E não encontraram ele. Pode ter acontecido. Porque é uma caverna. E algum bicho foi lá e comeu o corpo também. Isso pode acontecer, tudo isso pode acontecer. Tem muita coisa que pode ter acontecido porque a gente não tem informação, né? Pois é. Às vezes esse João que entrou lá no consultório vai... Como a bugada, né, do tamanho do meu pulso, aquele cara que entrou no consultório pode ser um dos caras que tava na discussão do bar, por exemplo. Pois é. E é por isso que ele ficou assustado e saiu, os caras vieram atrás de mim. Ou não, ou ele podia estar alucinando e foi só um cara que entrou na hora errada, sabe, no local errado. E aí ele pensou, não, eles estão atrás de mim, eu preciso correr agora, sabe, ele deixou tudo que ele tinha. O que chamou a atenção da internet agora, recentemente, da última vez que ele viralizou esse caso, é que o Lars, ele tava paranoico, só que o que chama a atenção é que ele fica lúcido algumas horas. Então ele liga pra mãe dele, explica em detalhes como que um sistema de transferência de dinheiro funcionava, que nem ele conhecia direito. Ele conseguiu explicar pra mãe dele tão bem que a mãe dele conseguiu usar, de lá da Alemanha conseguiu usar o serviço que ele tinha explicado por telefone. Conseguiu fazer a consulta normal com o médico. Depois, até mesmo do surto final dele, ele teve o insight de tentar se camuflar no meio das pessoas, assim, pra poder despistar a pessoa que tava, entre aspas, seguindo ele. Então, assim, ele tá malucão, fugindo, só que ele também ele ele tá pensando racionalmente, por algum motivo. Isso que tá chamando a atenção na internet, entendeu? Que a gente não sabe porque senão era fácil dizer que ele tava tendo um surto psicótico e por isso que ele fugiu. Só que
Tá, a pessoa que tá em surto psicótico, ela não pensa em se camuflar, ela não pensa em Mas explicar. ela não pode ter lapsos de lucidez, não? Pode, e é aí que tá, a gente não sabe se foi um surto psicótico com lapso de lucidez, ou se estavam realmente perseguindo ele, ou se de fato foi vítima de algum tráfico de órgãos. Eu não sei como que é a questão de criminalidade na Bulgária, mas Eu também não. às vezes, sei lá, a gente não sabe onde que a gente tá indo. Pensar também que ele tava num hotel, numa área ruim, não é tão difícil pensar que eles poderiam ter invadido o hotel. E ele é a vítima perfeita, né? É um alemão, ele não fala búlgaro, tá sem dinheiro, sozinho num hotel de beira de estrada, na periferia. Então, sim, oportunidades não faltam. Às vezes foi até um crime de oportunidade. Eu só descartaria o fato de isso ter sido no hotel porque ele chegou no aeroporto. Se bem que ele chegou no aeroporto porque o taxista pegou ele, que já tava fugindo de alguém que tava perseguindo ele. Então, sim, não dá pra saber. Mas em teoria, a teoria mais aceita é que ele achou que tinha alguém perseguindo ele. A gente não sabe se tinha ou não, mas isso não é relevante. O que é interessante é que ele achou que tinha alguém perseguindo ele, entrou no meio do mato e acabou morrendo porque ele estava despreparado. Eu acho que eu descarto a parte de... Claro, sim, das 4 teorias, se eu tivesse que descartar uma, com certeza seria a última, que ele fugiu porque ele quis. Não existe isso. Ah, vou fugir pra ter uma outra vida. Não, isso não existe. As pessoas literalmente nunca fogem porque querem. E toda vez que acontece um desaparecimento, as pessoas levantam essa teoria, não sei porquê. Não faz sentido nenhum, ninguém vai fugir porque quer e muito menos deixar as coisas pra trás, família. Pelo menos, se ela fosse fugir, ela avisaria alguém. Pelo menos uma pessoa que ela vai sumir. Vou passar um tempo fora, tá? Vou pra uma colônia hippie em Copenhague, sei lá. Avisa alguém, manda localização no WhatsApp, no grupo de fofocas, sei lá, um comportamento normal de outras pessoas, e que pessoas que desaparecem não possuem esse tipo de comportamento. Outra teoria que eu descartaria é a parte talvez do tráfico de órgãos, da parte dele, de ele estar envolvido com tráfico de drogas ou... ele tá envolvido. Eu também não acho que eu faz não sentido. comprei essa, eu não acho que ele teria entrado pro tráfico, assim, imagina, um cara normal. Em uma viagem, de repente ele virou o dono do PCC. Não acho que encaixa ali no perfil. Não comprei muito essa ideia. Eu também descarto a parte dos remédios terem causado totalmente, de ser totalmente culpa dos remédios o surto dele. Porque ele já tinha tomado antes, só agora que teria dado um surto desse tamanho, dessa magnitude dele. Mas eu não descarto que os remédios ajudaram. Porque... O meu roteiro diz que o remédio ele não tem costume de fazer as pessoas terem alucinações, mas não significa que não acontece. Pois é. Assim, cada um reage de um jeito com o remédio, cara. Remédio química é uma coisa muito difícil. E também ele não tá numa situação legal pra isso, né? Pensar que ele tava num lugar onde ele não conhecia, ele não sabia onde ficavam as coisas, sabe? Ele tava em outro lugar, outro ambiente, sabe, sem amigos, sem ninguém pra conversar. Ele tava sozinho, isolado. Às vezes a situação mental dele, por estar deslocado, fez com que ele não reagisse bem ao remédio. Sim. E aí uma coisa provocou a outra e no final das contas tudo contribuiu pro surto dele. É uma sequência de fatores. Eu acho que foi uma cadeia, assim. Um monte de coisa contribuiu pro final, que no mínimo estranho, né, cara? Assim, claro, é estranho de fato, mas no mínimo diferente, né? Intrigante o jeito que ele sumiu. Cara, é estranho que eu vou falar, mas eu fiquei com mais pena da mãe dele do que realmente ele. Porque imagina que situação horrível, você tá em casa e de repente seu filho, ele começa a te ligar, ele tá eufórico, ele tá falando que alguém tá atrás dele, e ela fez o máximo que ela poderia. Que ela pôde. Ela mandou dinheiro, ela comprou uma passagem de avião e de ônibus pra ele, pra não ter ela desculpa. falou pra ele se consultar com o médico, ela fez tudo que ela podia. Ela ficou ligando, o telefone dele mensagem. descarregou, aí ela pegou ele naquela situação estranha, que ele tava totalmente deslocado ali em outro planeta, e de repente o telefone dele descarrega, ela não consegue mais contatar ele, e aí só chega a notícia pra ela na Alemanha que o filho dela desapareceu. Imagina a situação dela, né? Cara, muito paia, velho. Bom, esse foi o episódio então. Fica aí com essa bucha nessa semana. Esse é o caso do Lars Mittank. Deixa nos comentários do Spotify a sua teoria. Responde a nossa enquete no Spotify também.
E no Instagram, no post do Instagram, fala pra nós nos comentários a sua teoria, o que você acha que aconteceu, o que você acha que a mãe dele pensou e qual que é a sua opinião sobre esse caso em si. E se você já tinha ouvido falar sobre esse caso também, porque ele repercutiu bastante na internet agora em 2025, como que é a sua relação com esse caso e de que lado você tá? Do Lars ou dos amigos dele? Ou da mãe dele? Ou da namorada dele? Ou do médico? Ou do cara que tava perseguindo ele? De que lado você está? Aqui é um país livre de opiniões. Se você quiser ficar do lado dos vilões também pode, viu? Esse foi o episódio. Não esquece de dar 5 estrelas pra gente no Spotify e seguir a gente em todas as redes sociais. E até a próxima.